E aí pessoal, boa noite. Dando continuidade à frente 4, hoje a gente vai falar dos efeitos da corrente elétrica. Para você entender alguns dos efeitos que a corrente causa em determinadas condições, em determinados corpos. Certo? Primeiro, a gente tem o efeito Joule, que é o mais conhecido e a gente já tinha comentado. Vamos de novo falar um pouquinho sobre ele. Ele é o aquecimento do condutor devido à passagem da corrente elétrica. Foi o que eu disse. Em um condutor vão ter vários átomos lá dentro. Ao passar corrente elétrica, consequentemente, vai ter a colisão de elétrons com outros átomos lá dentro. Essa colisão acaba por dissipar calor, certo? E isso que a gente interpreta como sendo a conversão da energia elétrica em energia térmica, tá? E uma energia elétrica, ela vai depender diretamente do tempo que você vai estar passando essa corrente e da corrente ao quadrado, certo? Aqui, se eu tiver um condutor, eu incluo a resistência, que foi mostrado no ano passado. Tá? Ou seja, se a corrente cobrar, a energia dissipada vai quadruplicar. Tá? Então, esse é o efeito Joule. E como exemplificação de aplicação disso, é o aquecimentozinho aqui da lâmpada, a incandescente, né, nesse caso. Esse filamento é aquecido com a passagem da corrente elétrica. E além de ter o efeito de liberar calor, porque isso aqui esquenta muito. Se você botar a mãozinha nessa lâmpada, você vai... Não faça isso não, viu? Enfim, vai liberar a luz e calor, ou seja, está convertendo a energia elétrica na luz e em calor. Geralmente a gente diz que a parte que está dissipando calor seriam as perdas do nosso sistema. Em alguns casos, isso não é chamado de perda. Por exemplo, no chuveiro elétrico, nossa finalidade é converter a elétrica em térmica. Essa é a finalidade. Contudo, em iluminação, isso não é legal. Você quer ter mais luz e menos aquecimento. Portanto, quando o aquecimento é grande, significa que o rendimento luminoso está sendo baixo, certo? O efeito magnético. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes na parte de magnetismo, que é depois de acabar aqui a dinâmica da eletricidade. Bem, você vai ver lá que quando você tem um condutor, a corrente passando por ele gera um campo magnético. Tá? Esse campo magnético vai ocasionar forças entre outros corpos. E nisso a gente tem aplicação em motores, que vai fazer um motor rodar, por exemplo, e em relés. Relés seria uma interpretação como se fosse uma chave. É algo que você vai aplicar corrente elétrica no condutor, vai criar esse campo magnético e ele vai atrair ou repelir um determinado componente lá, que a gente diz que é uma chave, para fechar ou abrir um circuito. Geralmente é para abrir, por exemplo, de disjuntores. Efeito luminoso, nós acabamos de falar, é a emissão da luz, né? Nesse caso, eu estou falando aqui em gás rarefeito. Exemplo tem a lâmpada fluorescente, aqueles anúncios luminosos que a gente vê por aí na cidade, né? Esse é o efeito luminoso. O elétron vai lá, passa por lá, ele vai excitar alguns outros componentes e essa excitação acaba por emitir luz, certo? Que são os fótons. Efeito químico. Isso aqui é importante, são reações químicas que ocorrem devido à passagem da corrente elétrica nas soluções eletrolíticas. Você vai ter uma solução onde tem cátions e ânions, você vai passar corrente elétrica e vai ocorrer reações químicas ali. Onde é que é feito isso? Em cromação e niquelação, que tem muitas aplicações em indústrias. Já aqui o efeito que eu acho também importante você saber, e é uma parte que eu acho particularmente interessante, é o efeito fisiológico. Que nada mais é os choques que a gente toma. Né? Quando a gente toma um choque, está acontecendo efeito fisiológico. Aí a gente diz que são contrações musculares que são provocadas pela ação da corrente elétrica no nosso corpo. E uma coisa que você deve saber é que as sensações ocorrem para correntes superiores a 1 mA. Tá? E aqui eu trago esse gráficozinho que ele é legal, bem didático. Ele é dividido em 4 zonas, certo? O eixo X representa correntes, tá vendo aqui, está em mA, e o eixo Y representa o tempo, que está em milissegundo. Essa zona 1, que você está compreendido entre 0 e 0,5 mA, ela é uma zona que não provoca choque que é perceptível em você. Se tiver, perceba a importância. Vai ser diferencial não é só a corrente, mas também o tempo que ela é aplicada em você. Quando chegar aqui na zona 3, você vai ver por quê. Na zona 2, é uma zona que, apesar de provocar um choque, você vai sentir aquela sensação desagradável, não ocorre com fatores prejudiciais. Mas observe, aqui, ó, vamos supor esse ponto, vou pegar 50 mA e 20 milissegundos. Aqui você está na zona 2, certo? Você está, vamos supor, pega no fiozinho e está recebendo esse 50 mA
Aí vai passando 20 milissegundos, tá na zona 2. Mas daqui a pouco, ó, ele vai passar 500 milissegundos, mesmo sendo a mesma corrente, vai passar para a zona 3. Que aí já provoca alguns distúrbios que são mais sérios, mas eles são reversíveis, certo? Pode citar parada cardíaca, a respiratória, contrações musculares, você vai ficar com a mão presa assim, corpo rígido. E se continuar, mesmo com 50 mA, muito tempo recebendo essa corrente, vai entrar na zona 4. Na 4 já é mais cruel. Você pode provocar distúrbios que são irreversíveis, pode ter a fibrilação em você, pode até dar parada respiratória, tá? Ou seja, não vai depender só da corrente, mas também do tempo que ela está sendo aplicada em você, tá? Então, era só isso que eu tinha preparado. Fica por aí então, valeu.